Virgem Maria vai interceder e vai acontecer um novo Pentecostes e vai acontecer um novo Pentecostes e vai acontecer um novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Hoje é a festa do fogo. Um novo Pentecostes vai acontecer. E é isso aí, nós estamos iniciando o nosso retiro de Pentecostes. Um novo Pentecostes, uma nova festa, onde o Espírito Santo vem sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a toda a comunidade. Que Deus nos abençoe neste dia, com seu Espírito Santo, com a sua graça. Pedimos o dom da alegria, né? Que o Espírito Santo possa mesmo encher o nosso coração de alegria neste dia. Assim como os discípulos fizeram a experiência de Pentecostes, né? Nós queremos estar cheios do Espírito Santo e fazer mesmo uma grande festa. É Pentecostes. Hoje é a festa do fogo. Um novo Pentecostes vai acontecer. Unidos esperamos tua glória. A Virgem Maria vai interceder e vai acontecer um novo Pentecostes e vai acontecer um novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Senhor, nós queremos te entregar o nosso coração, porque nós cremos no poder do teu Espírito Santo. E como nós estávamos ansiosos, né, para esse Pentecostes, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre toda a nossa casa. Vem, Espírito Santo, preparar o nosso coração para receber as palavras que vamos ouvir hoje nessa formação. Vem, Espírito Santo, por intercessão de Santa Teresa. Vem, Espírito Santo. O céu se abre neste dia e nós também nos abrimos para receber a água viva do teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar
agora, neste momento, coloca a mão no seu coração e vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai deixando de lado todas as distrações e vai entregando mesmo, entregando-se totalmente ao Espírito Santo. Vai dizendo: vem Espírito Santo, mais do que nunca eu desejo a tua presença no meu coração. Meu coração possa ser a tua casa, a tua morada, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oria la la la, ria la 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 la, ria la 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 la, Shiria la 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 la, ria la ria la 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 ria, Oria la 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 ria, Shiria la 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 la. Espírito Santo, te entregamos a vida do Fernando neste dia. Pedimos que o Senhor possa mesmo inundar o seu coração com a sua presença. Espírito Santo, te pedimos, vem sobre o Fernando, que o Senhor possa colocar nos lábios dele as tuas palavras, no seu coração as tuas palavras. Nós queremos acolher tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje através do Fernando. Pedimos também que, por intercessão de Santa Teresa, o Senhor reinflame este carisma da amizade com Cristo no nosso coração. E que alegria, Senhor, poder ouvir neste dia essa pregação que vem do Fernando, fundador dessa comunidade, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque desde já o Espírito Santo quer reinflamar este carisma no nosso coração. Nós te entregamos, Virgem Maria, todo esse retiro de Pentecostes e pedimos a tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos tendo um pouco de alguns probleminhas com a internet, né? Espero que a gente possa, o Espírito Santo possa nos abençoar, né? Nessa manhã e também nos ajudar com a tecnologia, né? Então, é uma alegria nós estarmos juntos, nesse domingo de Pentecostes, né? É uma grande alegria nós estarmos aqui e que possamos realmente fazer uma grande experiência com o Espírito Santo. Ontem o Leandro nos deu uma formação muito rica, né, com relação à Sagrada Família, e eu já gostaria de fazer um link, né, da Sagrada Família com Santa Teresa, que hoje nosso tema é Santa Teresa e o Espírito Santo. Ontem o Leandro falou sobre a Sagrada Família e o Espírito Santo. Hoje, agora de manhã, irei falar sobre Santa Teresa e o Espírito Santo. E na parte da tarde, a Kelly vai nos dar uma formação sobre São Luís e Santa Zélia e o Espírito Santo. O que é interessante de Santa Teresa é que o carisma teresiano, ele tem... O carisma teresiano, ele tem, na sua essência também, algo de família, né? Santa Teresa quis construir comunidades que também fossem famílias.
apesar de serem comunidades celibatários, né, a vida monástica para as mulheres e a vida religiosa para os homens, né, Santa Teresa também quis que as suas comunidades fossem, que os seus mosteiros fossem comunidades que também fossem famílias. Santa Teresa fala que num convento uma porta será guardada por São José e a outra porta será guardada por Nossa Senhora. E o menino Jesus irá viver, passear, brincar dentro do mosteiro. Então, Santa Teresa, que era muito devota de São José, extremamente devota de São José, né? E também de Nossa Senhora, e muito mais de Jesus, né? Então, nós temos aí a configuração da Sagrada Família. Então, ela fala, em uma porta, eu vou colocar, né? Nós colocamos São José, na outra porta do mosteiro, Nossa Senhora e o menino Jesus no meio de nós. Né? Mas antes da gente entrar em Santa Teresa, é interessante contextualizar o tempo em que Santa Teresa vivia. Por que isso? Né? Porque nós temos que contextualizar o tempo em que Santa Teresa vivia. Porque o Espírito Santo, ele age de acordo com a necessidade de cada tempo. O Espírito Santo, ele é imutável, porque Deus é imutável, o Espírito Santo é Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, a Trindade Santa é o único Deus em 3 pessoas, e Deus é imutável. Mas ele age de acordo com a necessidade de cada tempo. E qual é o tempo que Santa Teresa viveu? Aonde Santa Teresa viveu? Qual o tempo que Santa Teresa viveu? Qual era a necessidade do Espírito para aquele tempo? Então, é importante contextualizarmos isso. Então, Santa Teresa, ela nasce em 1515, então século XVI, na Espanha. Então, Santa Teresa era espanhola, né? E que Espanha é essa? Que Espanha é essa? Na época de Teresa conviviam 3 culturas, né? Já há alguns séculos, que é a cultura islâmica, os muçulmanos, a cultura judaica, né? Os judeus, e os cristãos. Então você tinha judeus, muçulmanos e cristãos vivendo na Espanha. Os muçulmanos invadem a Espanha no século VIII. Então, do século VIII até o final do século XV, né, há uma predominância do poder islâmico na Espanha. Não somente na Espanha, mas na Península Ibérica, né, Espanha e Portugal. E aí, no final do século XV, os cristãos reconquistam a Espanha. Então, Teresa nasce em 1515, início do século XVI, numa Espanha que foi novamente cristianizada, né? Então, você tem todo esse contexto. Ao mesmo tempo, nós temos uma Espanha que há uma certa, não sei se a gente pode dizer, mas uma certa decadência do clero, né? Santa Teresa tinha muita dificuldade com os confessores, né? Poucos confessores ou um número muito restrito de confessores a entendiam, né? Porque predominava na Espanha o jansen, né? ainda, né? No século XVI, o jansenismo. O que foi o jansenismo? O jansenismo é uma corrente de que para você ser santo é necessário uma ascese extremamente rigorosa, né? Exercícios espirituais e corporais extremamente rigorosos, jejuns extremamente rigorosos, autoflagelação. Então,
temos esse contexto também, né? Esse contexto religioso. Também tem um outro contexto na Espanha desse tempo, que o início da Reforma Protestante, né? E Santa Teresa, ela pega esse tempo, né, do início da Reforma Protestante. Com relação à Reforma Protestante, Santa Teresa tem uma frase muito interessante que é: querem crucificar Cristo novamente. É o pensamento que Teresa tem com relação à Reforma Protestante. Teresa, ela não concordava com tudo aquilo que estava acontecendo na igreja naquele tempo. Porém, defendia a igreja de corpo e alma, né? Então, vejam bem, você tem um contexto onde você tem 3 culturas, né? Islâmica, judaica e cristã. Você tem um clero que não entende. Você tem a Reforma Protestante, né? Você tem, quando Teresa tem mais ou menos 30 anos de idade, você tem o início do Concílio de Trento, né? Foi 1545, né? Que os seculares chamam esse concílio de a Contra-Reforma, né? Que seria a resposta da Igreja à reforma protestante. Mas tem uma questão muito interessante, porque a grande resposta que a Igreja dá à Reforma Protestante não é o Concílio de Trento. Não é o Concílio de Trento. É justamente a resposta que a Igreja sempre deu na história. A Igreja, ela supre a necessidade do seu tempo com santidade. A igreja responde com os santos. Então, na época de Teresa, a grande resposta à reforma protestante é justamente o Espírito Santo que suscita grandes santos no século XVI. Grandes santos. Então, nós temos Santa Teresa, logicamente, né? Posteriormente foi considerada doutora da igreja, né? Não somente santa, mas também doutora. Santa Teresa, ela traz para si São João da Cruz, né? Não vamos falar sobre São João da Cruz agora, que não dá tempo, né? Então, São João da Cruz se torna também um grande doutor da igreja, né? Um grande santo, um grande místico. Na época de Teresa, nós temos Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, né? E, bom, Santa Teresa, São João da Cruz e Santo Inácio são 3 santos espanhóis. Então, a Espanha contribui em muito com esse revigorar da igreja em meio à reforma protestante. Também nós temos nessa época São Felipe Neri, que apesar de não ser espanhol, né, São Felipe Neri é italiano, mas a curiosidade é que São Felipe Neri nasce no mesmo ano de Santa Teresa, 1515, né, e grandes outros santos também. Então, vejam bem, nós temos uma igreja meio no início da Reforma Protestante, ao mesmo tempo nós temos uma igreja com grandes santos, né? Então, Santa Teresa ela participa desse contexto, né? Participa desse contexto. E é nesse contexto todo que também nós temos o contexto do descobrimento das Américas, também, né? Inclusive, Rodrigo, que é irmão de Teresa, ele vai para o México, né? No início da colonização mexicana. Então, nós temos um contexto de descobrimento,
um contexto de luta contra os mouros, né, que são os muçulmanos, e Teresa nasce nesse contexto. Santa Teresa, ela tem no seu coração, olha bem, o Espírito Santo já vai colocando no coração de Teresa, talvez desde a sua concepção, né? Mas já na sua infância, Teresa ela quer ir embora, fugir de Ávila, né? Santa Teresa nasce em Ávila, né? Que fica no interior da Espanha, né? Na província de Castela, né? Em espanhol Castilha, né? Hoje é Castilha e León, né? Em português seria Castela. E é uma região de nobres cavaleiros, né? Então fala que a região de Castilha é a região de santos e cavaleiros. Santa Teresa já na sua infância ela quer o quê? Ela quer fugir de Ávila para morrer Marte. Então ela junto com seus irmãos num determinado dia ela foge da cidade, né? Até um ponto depois da ponte, onde é chamado de Quatro Postes, né? E aí se não me engano, né? Não me lembro agora, mas me parece um tio dela, né? Passando a cavalo, recolhe os sobrinhos para voltar para casa. Então, Santa Teresa, desde a infância, também brinca de vida monástica. Depois de um tempo, Santa Teresa esfria um pouco na fé, na adolescência, no início da juventude, porque ela começa a ler livros de cavalaria, né, que seria uma espécie de novela da época. A mãe dela lia esses livros, né? A má influência aí, né, dos pais com relação aos filhos. E depois de um tempo, Santa Teresa é colocada num colégio de irmãs, onde ela também narra que teve uma boa influência nesse colégio. E chega o tempo em que Santa Teresa ela sente no coração um chamado para a vida religiosa, né? A nossa formação não vai falar a biografia de Teresa toda, que é muito rica, muito densa, muito complexa, né? O tema da nossa formação é Santa Teresa e o Espírito Santo, mas nesse primeiro momento é necessário contextualizar ao menos um pouco, né? Esse início da vida de Teresa. Mas o interessante é que ela sente o chamado para a vida religiosa, mas não é um chamado assim, uma vocação, onde o Senhor já arrebata para a vida religiosa. Não, não é isso. Porque ela mesma fala que as duas opções que você tinha no século XVI para as mulheres seria ou casar ou virar religiosa. E ela não queria casar porque ela não queria morrer como a mãe dela morreu, né? Ela fala que a mãe dela morreu de tanto ter filhos. Né? Uma ironia aí, né, para nós da comunidade. E a mãe de Teresa morre quando ela tinha aproximadamente 14 anos de idade, né? Então, Santa Teresa vai para a vida religiosa como a única opção que a restava. E Santa Teresa entra no convento carmelita, que ainda então era o Carmelo Calçado. E Teresa entra no convento da Encarnação, que ficava e ainda fica próximo à Ávila Antiga. Então, cerca de mais ou menos, né? Porque a Ávila Antiga ela é uma cidade que tem uma muralha, né? Inclusive essa muralha da cidade de Ávila foi construída por cristãos, judeus e muçulmanos. E a distância mais ou menos da casa de Teresa até a Encarnação, que é o convento que ela entra, é mais ou menos uns 700 metros, talvez não chegue a 1 quilômetro. Então, Teresa entra na Encarnação, no convento carmelita, onde há muitas monjas. Porém, esse convento havia perdido a essência da fundação teresiana, da fundação carmelita, né? A vida nesse convento era uma vida um pouco, na linguagem religiosa, né?
um pouco relaxada. Então entravam mulheres, né, que se tornavam irmãs, algumas de família um pouco abastada. Então, algumas dessas irmãs traziam esses recursos, né, para dentro da sua cela, né? O quarto que as irmãs viviam, né, cada um no seu quarto, era chamado e é chamado ainda de cela. Então, tinha uma vida um pouco regalada, uma vida de muita conversa, né? De muita distração, né? Vejam bem, não era uma vida pecaminosa, né? Como nós conhecemos hoje, mas era uma vida onde o relacionamento, a vida religiosa em si, como Teresa vai desenvolver posteriormente, não era vivida, não era vivida. E Teresa entra com aproximadamente 20 anos de idade no Carmelo, e durante 20 anos, ou quase isso, Teresa tem uma vida religiosa medíocre, né? A palavra medíocre significa o quê? Mediano, né? Não fazia nada de muito errado, mas também não era uma pessoa apaixonada por Jesus. Apesar dela sempre ter sido cometido de muitas doenças, e essas doenças também ajudaram a aproximar de Cristo. Então, num determinado momento, Teresa começa a querer se aproximar de Jesus. E aí temos dois episódios muito interessantes na vida de Teresa. Um primeiro episódio, Teresa tem aproximadamente 40 anos de idade e ela está fazendo suas orações diante de uma imagem de Jesus flagelado, atado a uma coluna, a imagem da paixão, né? E aí Teresa pergunta a Jesus, né, naquele momento de oração, o que o entristecia, né? O que o deixava triste. E Jesus coloca no coração de Teresa: o que me deixa triste, Teresa, é a sua vida de conversa no locutório, né? Por quê? Teresa era muito desenvolta, né? Era muito de bons relacionamentos, né? Era muito amigável, de boa conversa, de bom trato. Teresa era de bom trato. Tanto é que quando tinha alguma nobre, né? Alguém da nobreza espanhola precisando de alguns cuidados, né? Uma orientação espiritual, mesmo uma companhia, os superiores do mosteiro pediu que Teresa fosse até essas pessoas para consolar essas pessoas, fazer companhia a essas pessoas. Teresa era de um bom relacionamento. E a sociedade de Ávila ia à encarnação, né? Porque no século XVI a distração, né, não era shopping. Então você tinha, com certeza havia uma vida mundana na cidade também, como no mundo inteiro, em todos os tempos. Mas para quem queria uma distração um pouco mais nem por isso dizer religiosa, mas algo mais social, né? Eles iriam aos conventos conversar com os religiosos. E Teresa adorava ir para o locutório e ficar batendo papo e conversando com todo mundo, né? E aí Jesus fala ao coração de Teresa. Então você tem aí um primeiro momento, uma primeira conversão, se a gente pode dizer assim, de Santa Teresa. A partir daí, Teresa quer agradar Jesus,
Olha que interessante. Vejam bem, logicamente, nós sabemos que a graça de querer uma vida nova é fruto e providência da ação do Espírito Santo em nós, né? Em última instância, nunca é mérito do homem a busca de Deus. Lógico que Deus precisa do sim do homem, da liberdade do homem para optar por ele. Mas quem coloca o desejo em nós de querer a Deus é o próprio Espírito. É o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo coloca esse desejo de Teresa de querer mais e mais amar a Jesus. Veja, Teresa, ela é cristocêntrica. A oração teresiana, a vida de teresiana, é bem centrada na pessoa de Jesus. Porém, ao mesmo tempo, quem lê e estuda Teresa, quem lê os livros de Santa Teresa, quem se aproxima de Santa Teresa, quem tem um contato maior com Teresa, vai compreender que o Espírito Santo sempre moveu Santa Teresa. Sempre moveu Santa Teresa. Né? Não é uma coisa dissociada, né? Teresa não tem um relacionamento com o Espírito Santo, muito pelo contrário. Né? Então, nós temos esse primeiro momento de Santa Teresa aos 40 anos de idade. 40 anos de idade, Santa Teresa, ela tem essa experiência diante dessa imagem e a partir daí o coração de Teresa começa a mudar. Começa a mudar. Né? Olha que interessante. Só que Teresa, ela tem uma outra experiência. Essa experiência, nós podemos sim qualificá-la como uma experiência mais, como eu posso dizer, literalmente com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo. Que foi a transverberação do coração de Santa Teresa. Esse fato na vida de Santa Teresa é o fato mais, um dos fatos, né? Se não o fato mais famoso na vida de Santa Teresa, onde todos conhecem, né? Santa Teresa, ela tem a visão de um anjo, né? Se não me engano, ela fala que, não tenho certeza, mas parece que ela fala que esse anjo era um querubim. E esse anjo flecha o coração de Santa Teresa. O coração de Santa Teresa é flechado por esse anjo. Ela tem essa experiência, né? E eu gostaria de ler um trecho que Santa Teresa descreve essa experiência com essa flecha. Existe um quadro muito famoso, né? Que é justamente o anjo flechando o coração de Santa Teresa. Santa Teresa com uma flecha no peito, inflamada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou ler para vocês aqui. Santa Teresa fala assim: vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo algumas vezes, atingindo-me as entranhas. Quando o tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas, e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos, e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa, que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava, senão com a presença de Deus.
Não se trata de dor corporal, é espiritual. Se bem que o corpo também participe, às vezes muito. É um contato tão suave entre a alma e Deus que suplico a sua bondade que dê essa experiência a quem pensar que minto, né? Então, essa é a descrição de Santa Teresa com relação a essa experiência com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então, o coração de Teresa, ela fica abrasada, né? Com essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E isso se deu em 1560. Então, Santa Teresa tinha aproximadamente 45 anos de idade. Teresa tinha aproximadamente 45 anos de idade. Aos 40 anos, ela tem essa experiência com a imagem de Jesus atada à coluna, né? Me parece que essa imagem ainda existe. Se eu estiver enganado, podem escrever aqui embaixo. Se eu não me engano, essa imagem está no convento de São José, né? Um quadro famoso sobre essa experiência de Teresa, né, sendo flechada, né, da transverberação do coração de Santa Teresa, está em uma das igrejas de Roma, né? Tem até um filme americano sobre os Illuminatis, né, que passa em Roma, e uma das etapas do filme se passa justamente, faz referência ao quadro da transverberação do coração de Santa Teresa. Então, eu tive a graça de, quando fui em Ávila pela primeira vez, eu tive a graça de ir em Alba de Tormes. Alba de Tormes foi a cidade que Santa Teresa morreu, fica próximo de Ávila, né? E lá em Alba está a maior parte do corpo de Santa Teresa, né? Porque após sua morte, eles deram uma fatiada no corpo dela, porque Teresa já morre com fama de santidade. E aí vários mosteiros, nobres, reis, né, queriam uma parte do corpo de Santa Teresa. A maior parte do corpo de Santa Teresa permaneceu em Alba de Tormes, né? Após muitas disputas políticas para onde o corpo de Santa Teresa ficaria. Olha que interessante, gente. O que o Espírito Santo faz, né? Com uma pessoa, né? O grau de santidade que a pessoa morre, né? O corpo dela foi tirado de Alba, levado para Ávila, voltado para Alba, uma disputa entre nobres, aonde o corpo de Santa Teresa queria ficar, né? Então, em Alba de Tormes se conserva o corpo de Santa Teresa, né? A maior parte do corpo de Santa Teresa, e o coração de Santa Teresa está em Alba de Tormes. Eu tive a graça de ver bem de perto, né, um relicário, e dentro desse relicário estava o coração de Santa Teresa. Foi feito alguns estudos por médicos, né, no século XVIII, e esses estudos afirmam que haveria um furo no coração de Santa Teresa. Quando eu vi o relicário, apesar do coração dela estar incorrupto, né? Porque 500 anos depois, né? Eu não cheguei a ver nada assim, né? Mas também não sou nenhum anatomista para saber diferença de coração que tem um furinho, né? Mas o próprio Carmelo não gosta muito de explorar que o coração de Teresa, né? Por quê? Porque a experiência de Teresa, como ela mesma fala, apesar do corpo ter sentido essa experiência, ela é uma experiência muito mais do que física, ela é uma experiência espiritual. Mas, independente
de ter tido uma prova física no coração de Teresa, a verdade, ela se dá pelos frutos que se colhe através dessa experiência. Porque quando que nós sabemos que a experiência que nós temos é realmente uma experiência que vem do Espírito Santo, ou vem da nossa cabeça, ou vem do nosso emocional, ou vem do nosso silíquios, né? Ou vem de devaneios, né? Nós sabemos que essa experiência ela vem do Espírito Santo justamente pelos frutos que se colhem a partir dessa experiência. Justamente. E assim foi com Santa Teresa. Então, com 40 anos, ela tem experiência com a imagem de Jesus Cristo flagelado, atado a uma coluna. Aos 45 anos, Teresa ela tem a experiência da transverberação do seu coração, né? Sendo flechada pelo anjo. E o fruto disso tudo, né? Deus inflama, o Espírito Santo inflama Santa Teresa a ponto dela não mais querer viver na encarnação. A experiência que ela vai tendo, as experiências místicas, porque Santa Teresa ela faz parte de uma, não sei se pode falar classe, né, ou uma categoria de santos que são os santos místicos. Há vários tipos de santos, né? Podemos assim dizer. E Santa Teresa, como São João da Cruz, né, fazem parte de uma categoria de santos que são santos místicos, onde começam a ter grandes experiências místicas, apesar de Santa Teresa sempre trabalhar a humanidade, né? Porque quanto mais místico, mais humano, né? Não podemos dissociar, né, uma vida espiritual com uma vida humana, né? Então vejam bem, essas experiências que vão crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e essas experiências de oração Santa Teresa vai descrever nos seus livros, né? No Livro da Vida, no Caminho de Perfeição e no Castelo Interior, né? Também ela descreve algumas dessas experiências nas fundações. Então Santa Teresa ela cresce cada vez mais essa amizade com Cristo, né? Porque é assim que ela define a oração, né? Esse estar com Jesus cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a alma que tem sede, 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 sede de Deus, né? E chega ao ponto que Teresa, movida pelo Espírito, né? Ela resolve reformar o Carmelo. Reformar o Carmelo, né? Então Teresa, ela fala, Deus põe no coração dela que ela tinha que fundar um outro convento com uma vida cujo objetivo dessa vida seria justamente essa amizade com Jesus, estar cada vez mais próximo de Jesus, né? E aí, olha que interessante, né? Nós já podemos colher de Santa Teresa essa transformação que há em Santa Teresa, né? Primeiro, Teresa se torna uma grande mestre, né? Não sei se mestre ou mestra, né? Agora tem que falar, né? Presidenta, né? Mas eu acho que mestra é cabível, mesmo sem ser politicamente correto, né? Teresa se torna uma grande mulher espiritual, né? Se a gente for falar de uma forma mais genérica, né? Mais universal, o homem espiritual, o ser humano espiritual, né? Aquele que busca Deus, se relacionar com Deus, né? E aí é interessante isso, né? Porque vejam bem, não é simplesmente essas duas experiências que vão tornar Santa Teresa
uma mulher de Deus, uma mulher extremamente espiritual. Essas experiências foram que marcaram, que impulsionaram, que fizeram com que Teresa buscasse mais e mais o relacionamento com Jesus. E aí eu gostaria de fazer até uma comparação secular, né? Uma comparação secular. No mundo do esporte, né? Você tem... Eu me lembro muito bem do Oscar, né? Os mais antigos aí vão saber de quem eu estou falando, né? O Oscar do basquete. E o Oscar, ele tinha e tem ainda, né, um apelido de Mão Santa, porque ele era extremamente eficaz nos arremessos, né? Os mais antigos vão se lembrar, né, da conquista do Pan-Americano de Indianápolis nos Estados Unidos, né? Que o Oscar arrebentou com o jogo. E o Oscar sempre fala, olha, minha mão não é santa, como um passe de mágico, Deus me deu uma mão santa. Ela é fruto de muito treinamento. Então, o Oscar fala que ele ele fazia 1000 arremessos por dia como treinamento. 1000 arremessos por dia. Então, quando acabava o treino de todo mundo, ele continuava sozinho na quadra, fazendo 1000 arremessos por dia. E isso tornou a mão do Oscar santa. É isso que tornou a mão dele santa. E o que tem a ver com Santa Teresa? Essa experiência de Santa Teresa que fez com que o seu coração, né, se transformasse, se inflamasse do Espírito Santo, fez com que Santa Teresa exercitasse o seu relacionamento com Jesus todos os dias. Esse é o grande fruto da experiência de Deus. E é justamente esse exercício de todos os dias estar com Jesus, todos os dias se relacionar com Jesus, com o Espírito Santo, é que tornou Santa Teresa santa. Porque ela poderia ter parado na experiência da transverberação. Poderia ter parado somente naquele gozo espiritual que ela sentiu. Mas não, ela pegou essa experiência e potencializou essa experiência num encontro diário com Jesus. Dia após dia, se relacionando com o Espírito Santo. Dia após dia. Eis o segredo dos santos. Eis o segredo dos santos. E é isso que a tornou santa. Isso que ela tornou santa. Né? E um outro fruto dessa experiência de Santa Teresa, porque quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, essa experiência, se nós a transformamos, potencializamos, como fez Santa Teresa, ela nos leva a ser uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor, né? Mas tem um outro fruto dessa experiência que é muito interessante, que é a obra. A partir desse momento, Teresa passou a obrar, né? Existe esse verbo, viu, gente? Só que as pessoas não usam muito. Né? Nós obramos... existe o verbo obrar. Então, Teresa, ela obra, né? Ela obra. E que tipo de obra Santa Teresa faz? Que tipo de empreendimento que Santa Teresa faz? Santa Teresa começa a dedicar toda a sua vida à reforma do Carmelo, né? Veja bem, a experiência de transverberação de Santa Teresa foi em 1960. O primeiro convento que Santa Teresa funda
O primeiro convento que Santa Teresa funda é o convento de São José, em Ávila. Daí passou a se chamar convento São José de Ávila, né, popularmente falando. 2 anos depois, após a experiência da transverberação, Santa Teresa funda o convento São José de Ávila. A partir daí, Santa Teresa não para mais até a sua morte. Santa Teresa funda ao todo, se não me engano, 17 conventos femininos e ajuda a fundar uma mesma quantidade desses conventos masculinos, viajando a Espanha inteira. Viajando a Espanha inteira, né? E é interessante que vou até ler para vocês que nos últimos 3 anos da vida de Teresa, olha a quantidade de mosteiros e conventos que ela funda. Olha bem. Em Vila Nueva de Jarra, no norte de Andaluzia, fundou em 1580. Também em 1580 ela funda em Palência. Em 1581 ela funda em Sória. Em 1582, né, se não me engano é o ano da morte dela, se eu estiver errado aí depois a gente corrige, né? Ela funda em Burgos e ela funda em Granada. Isso, gente, é no final da vida, quando ela morre. Então, a vida de Santa Teresa passa a ser uma obra, mas não uma obra no sentido ativista, de ser ativista, né? Uma obra de Deus, uma obra em Deus, uma obra de santidade pessoal, mas também uma obra que gera frutos para a igreja, uma obra que gera frutos para a igreja. Vejam bem, olha que interessante. Então, o que mais me encanta em Santa Teresa é justamente ela ser essa mulher de Deus que não se cansa, né? Essa frase é de São João da Cruz, mas ela pode ser muito bem empregada em Santa Teresa. O amor não cansa nem se cansa. O amor não cansa nem se cansa. É um fruto do Espírito. O Espírito Santo, quem vive no Espírito Santo, não cansa. Não cansa os outros e nem se cansa. A caridade, né, que é o amor, ele não cansa, ele nem se cansa. Quem vive o amor, né, o amor não cansa nem se cansa. E Teresa é assim, né? Podemos fazer um paralelo entre Santa Teresa e São Paulo, né? Guardadas as devidas proporções de gênero, de tempo, de missão e de graça. Porque Deus concede a graça de acordo, o Espírito Santo concede a graça de acordo com a missão de cada um. O Espírito Santo concede a graça de acordo com a missão de cada um. Não é verdade? Então, resguardada essa diferença entre Santa Teresa e São Paulo, podemos falar que Santa Teresa ela foi esse São Paulo espanhol. O São Paulo espanhol. São Paulo que queria tanto ir à Espanha, né? Em Atos dos Apóstolos é narrado, né, a vontade de São Paulo de ir à Espanha. Não sei se não temos uma comprovação, né, que São Paulo realmente tenha ido à Espanha ou não, né? É certo que São Tiago foi, né? Aí nós temos o caminho de Santiago de Compostela.
Mas talvez Deus não deixou São Paulo aí, que sabia que 1.500 anos depois, aproximadamente, né? Deus iria colocar um novo São Paulo na Espanha, que é Santa Teresa, né? Santa Teresa revolucionou a Espanha e a partir da Espanha ela começa a fundar Carmelo na Itália, em outros países, né? E hoje, aonde nós temos o Carmelo Descalço, né? Que é o Carmelo de Santa Teresa. Onde existe o Carmelo de Santa Teresa? Até em Fabriciano tem Carmelo de Santa Teresa. Vejam bem o o, o espírito pode fazer, né? Até em Fabriciano tem Carmelo, né? Fabriciano é maravilhoso, né, gente? Se a cidade não é bela fisicamente, as pessoas que ali residem são, né? Então veja como que Santa Teresa é essa potência do espírito, né? Santa Teresa, porque o Espírito Santo quer agir através das pessoas. O Espírito Santo quer agir através das famílias, através das pessoas. Esse é o maior legado que Santa Teresa pode passar para nós, né? O que o Espírito pode fazer através das pessoas, olha o que Teresa fez. E quando a obra é realmente do Espírito, essa obra ela é eterna. Essa obra não morre, como não morreu o carisma teresiano. Oxalá, oxalá, o carisma Amigos de Jesus possa sobreviver e gerar pelo menos 10% do fruto do carisma teresiano. Ao menos 10%. Ao menos o dízimo, Senhor, nós te pedimos. Né? Tamanha a potência que é o carisma teresiano. Que até hoje, vejam bem, quantos carismas se relaxaram na história. Não vamos citar aqui, né? Todo mundo sabe. Quantas congregações não são fiéis? Quantas congregações não são fiéis aos seus fundadores? Não é verdade? Quantas ordens não são fiéis aos seus fundadores? Né? Mas o Carmelo é fiel a Santa Teresa. O Carmelo é fiel, né? Então vejam bem, para finalizar, eu gostaria de citar 3 pontos aqui, né? Que são os frutos que nós podemos colher em Santa Teresa. Lógico, talvez vá repetir alguma coisa aqui, mas só para a gente concluir, né? E ficar guardado em nosso coração, né? O tempo, né? Essa live foi um pouco conturbada por causa da internet, né? E, e das crianças, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Então, primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, né? O Espírito Santo se apresenta a quem o busca com honestidade de coração. Esse é um ponto importante. Por que por vezes nós não fazemos essa experiência com o Espírito Santo como Santa Teresa fez? Por quê? Talvez muitos não buscam o Espírito com honestidade de coração, com a verdade. Porque no fundo, a gente não quer ter essa experiência. Talvez no fundo do nosso coração, nós não queremos fazer essa experiência. Porque nós sabemos que essa experiência irá transformar por completo a nossa vida. E nós não queremos ser transformados por completo. Nós queremos o gozo do Espírito, mas não queremos as exigências do Espírito Santo.
Porque se por um lado Santa Teresa recebeu tamanha graça do Espírito, tamanha foi a entrega que Santa Teresa teve que realizar para corresponder à graça que ela recebeu. Queremos os gozos, né, espirituais, mas não queremos perder os prazeres humanos. Não queremos. E por isso, por vezes, buscamos sim o Espírito, mas não com honestidade de coração. Buscamos sim o Espírito, mas não com o desprendimento necessário para acolher a graça do Espírito Santo. Porque ou somos homens do Espírito, ou somos homens da carne. Ou somos mulheres do Espírito, ou somos mulheres da carne. Por que Santa Teresa foi essa potência? Porque ela foi honesta no seu desejo. Honestidade de desejo é um ponto importantíssimo, né? Como fruto que nós devemos colher, né? Santa Teresa fala que a verdadeira humildade é a verdade. Santa Teresa fala que a verdadeira humildade é a verdade. Que verdade é essa? Não é só verdade de falar as verdades para as pessoas, não é isso. Não é isso que Teresa está falando. Está falando uma verdade de coração. Porque aquele que é verdadeiro de coração é humilde. E é a humildade que nós precisamos para realmente fazermos uma experiência verdadeira com o Espírito. Um coração verdadeiro. Um coração verdadeiro. Porque se buscamos, se oramos, se pedimos, se rezamos, Senhor, né? Somente como consumidores de frufrus espirituais, nunca nós iremos fazer uma experiência verdadeira com Deus, nunca iremos ter o conhecimento de Deus verdadeiro. Nunca. Porque Deus pode até conceder essas graças por misericórdia e por amor, mas nós não vamos corresponder a esta graça. Nós não iremos corresponder a essa graça. E por isso seremos eternamente medíocres. O problema é que a palavra de Deus fala que aquele que é morno será vomitado. Este é o problema. Só isso. Vejam bem, voltando à experiência de Teresa, a Cristo flagelado, a imagem de Cristo flagelado. O que Jesus fala? Por que Jesus estava triste? Jesus estava triste porque Teresa era conversadeira. Se Jesus estava triste porque Teresa era conversadeira, e lembrando também o que Nossa Senhora disse a Francisco em Fátima, que Francisco não, se Francisco morresse naquela hora, ele não iria para o céu direto, porque ele precisaria rezar muitos terços para ir para o céu. Você imagina os pecados que Francisco cometia naquela idade? Então, se Francisco não iria para o céu direto e precisaria rezar muito, se Jesus estava triste com Teresa porque ela era conversadeira, imagine hoje. Imagine hoje, meus irmãos. Vejam bem, né? Então, essa busca da verdade é um ponto interessante, né? Um outro ponto legal.
mas que tem a ver com esse primeiro. Aquele que faz essa experiência com o Espírito, com a verdade busca, e o busca com a verdade do coração, o Espírito Santo passa a agir através dele. O Espírito Santo, ele passa a agir através daquela pessoa. O evangelho de ontem, da vigília de Pentecostes, o evangelho de ontem, eu vou ler para vocês um trecho do evangelho de ontem, né, que me chamou a atenção. Fala assim: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. E o evangelho continua que Jesus falava da experiência do Pentecostes que ele haveriam de fazer. Então, aquele que tem uma experiência com o Espírito, como Santa Teresa, do seu interior jorrarão rios de água viva. Jorrarão rios de água viva. Por isso que o que é, né, a gente às vezes não entende muito bem o conceito de evangelização. Nós achamos que evangelização é pegar algum cargo, pegar alguma função, fazer alguma coisa na igreja, ou não sei o que. Não, isso não é evangelização. Evangelizar é levar o evangelho, é levar Jesus. E eu só posso levar Jesus se do meu interior jorra rios de água viva. Então, você pode ser um pregador, pode ser alguém com cargo na igreja, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser um leigo engajado, pode ser o que for, e não ser um evangelizador. Porque do seu interior não jorra rios de água viva. Não jorra, não adianta. Porque você não busca, né? Eu falo você, não nós, né? Porque aquele que não jorra, por que não jorra rios? Porque não busca o Espírito com a verdade e humildade necessária para se buscar. Não vive a verdade. Não vive. Não vive. Para a gente finalizar, né? Toda essa experiência com o Espírito, toda essa graça que vai jorrar a partir de nós, quando nós fazemos uma experiência verdadeira com o Espírito, como Teresa, há de produzir obras. Por isso é necessário que nós tenhamos que sonhar no Espírito Santo. Gente, nós, como cristãos, como batizados, como consagrados, como família, nós devemos deixar um legado para Deus. O que nós fazemos, né, como obra. Quando eu falo obra, vocês entendem, né? Já entendem o que eu quero dizer. Como essa grande, maravilhosa obra que Santa Teresa fez na Espanha e depois, por consequência, no mundo inteiro. Que obra que nós vamos deixar? E não é só como comunidade, não é só o fundador, fundadora. Você como pai, você como mãe, você como celibatário. Qual é a obra que é fruto do Espírito que você vai deixar sobre a terra quando você morrer? Qual é a obra? Qual é o sonho Qual é o sonho que você tem no Espírito Santo? Que a partir desse sonho no Espírito vai deixar uma obra de santidade sobre a terra. Qual é a obra?
Essa obra pode ser nossos filhos? Pode. Essa obra pode ser, né? Não sei que obra é essa. Em cada um de nós, o Espírito suscita uma obra a ser realizada. Em cada um de nós. Só que, como comunidade, a obra de cada membro dessa comunidade se junta numa grande obra do carisma. A obra de cada um da comunidade se junta em uma grande obra do carisma. Por isso, peçamos o Espírito Santo. Peçamos que possa realizar essa obra, em primeiro lugar, no coração de cada um de nós, que cada um dos nossos corações possa ser transverberado, como foi o coração de Santa Teresa, que possa ser atingido por uma grande flecha do Espírito Santo, para que possamos realizar os sonhos de Deus em nossas vidas. E a partir do sonho de cada um de nós, o carisma Amigos de Jesus possa deixar um grande legado de santidade, de amor e de caridade. Eu acho que eu já me estendi e peço a Deus, que realmente a gente possa fazer essa experiência, que esse Pentecostes possa ser um Pentecostes, já é um Pentecostes diferente, mas que possa gerar frutos como nunca em nossos corações. Frutos como nunca em nossos corações. Que o Espírito Santo possa realmente atingir cada família, não só da comunidade Amigo de Jesus, mas você que é família, você que é jovem e está assistindo esse vídeo, possa receber a graça e a ação e a potência do Espírito em sua vida. E que a sua vida possa ser transformada. Amém? Eu convido você agora a rezar com tudo isso que nós aprendemos nessa pregação do Fernando. Que você possa fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e desejar que também o Espírito Santo possa vir inflamar o seu coração como inflamou o coração de Santa Teresa. Como é bonito ouvir este testemunho de Teresa e ela conta com tantos detalhes essa transverberação. Nós desejamos, Espírito Santo, que o nosso coração seja inflamado pela tua presença, inflamado por ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre toda essa comunidade, sobre todos os membros. Vem, Espírito Santo, nos dar um novo ardor. Vem, Espírito Santo, reinflamar este carisma no nosso coração. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde orar. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão.
incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E agora vai pedindo, Espírito Santo, vem morar em mim, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde morar em mim. Espírito Santo, vinde morar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Senhor, a minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vai colocando a mão no seu coração e pedindo, Espírito Santo, incendeia minha alma. Vai entregando ao Espírito Santo toda a sua vida. E vai dizendo para Ele, vai dizendo para Jesus: Jesus, eu me decido por Ti. Jesus, eu não quero mais entristecer o seu coração com as minhas conversas, com os meus pecados. Jesus, eu quero ter a minha vida totalmente transformada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero Te agradar, Senhor. Eu quero Te amar. Vem com Teu Espírito Santo sobre mim. Coloca no meu coração, Espírito Santo, um desejo ardente de cada vez mais estar na presença do Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, a graça de sermos fiéis na vida de oração. De sermos fiéis à vontade de Deus para a nossa vida, de sermos fiéis a este carisma, a esse chamado. Eu preciso, Senhor, eu preciso, Espírito Santo, fazer justo esse nome, amigos de Jesus, comunidade amigos de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos dê essa graça de crescermos na amizade com Cristo. Te entregamos a nossa vida de oração. E o Senhor sabe que muitas vezes somos infiéis, mas nós te pedimos a graça de ter essa determinação que Santa Teresa teve, essa determinação de todos os dias nos encontrarmos contigo, Jesus. Mesmo que sejamos cansados, nós queremos, Senhor, sermos fiéis na nossa vida de oração.
neste encontro contigo. Vai dizendo: Jesus, eu me comprometo a me encontrar contigo todos os dias, Jesus. Assim como nós desejamos viver, que este encontro de oração contigo possa ser o motivo da nossa existência. Nós vivemos para ti, Senhor. Nós queremos viver para ti, com o nosso coração em ti, totalmente entregue a ti e atento àquilo que o Senhor quer para nós. Nós queremos conhecer a tua vontade. Se você ainda não tem sonhos no seu coração, você costuma dizer: eu não sonho, eu não acredito em nada, não sei o que Deus tem para mim. Então vai dizendo: Jesus, eu me comprometo com o Senhor. Eu sei que eu só vou saber aquilo que Deus quer para mim, aquilo que é sonho de Deus, se eu for fiel à minha vida de oração, se eu escutar do Senhor. Então eu quero, Jesus, eu quero ser fiel à vida de oração, eu quero ser fiel ao meu matrimônio, à minha vocação específica. Eu quero, Jesus, ser fiel a esse chamado à comunidade Amigos de Jesus, a viver como amigo de Jesus. E eu te entrego, Senhor, tudo aquilo que é tarefa minha, os meus trabalhos, o cuidado com os filhos, os estudos, os projetos que cada um de nós temos. Nós entregamos ao Espírito Santo para que Ele nos instrua, para que Ele possa fazer com que nós façamos aquilo que é a vontade de Deus. Nós pedimos mais uma vez: incendeia a nossa alma, Espírito Santo. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. E vai agradecendo o Espírito Santo pela sua presença no nosso meio, no nosso coração, nesse dia de Pentecostes, nesse dia de festa. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por vir sobre nós, sobre as nossas famílias. Que a tua alegria também, Espírito Santo, esteja sempre no nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é sempre bem-vindo na nossa casa. Vai dizendo, né, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa, no meu coração, na minha família. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.